meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 30, as aulas 30 a 32 do curso de Biologia 1, que iremos dar seguimento ao curso de Biologia 1 e falaremos desta aula, será Bioenergética 2, Quimiossíntese e Fotossíntese. A gente tem que lembrar que na aula anterior a gente estudou Bioenergética 1, falamos da respiração celular e da fermentação, que são um primeiro modelo, catabolização de energia com o auxílio do oxigênio e a fermentação sem o auxílio do oxigênio. Pode ser a fermentação lática e a fermentação alcoólica, que tem todos os seus derivados para o uso no cotidiano humano. Bom, quando eu falo de quimiossíntese e fotossíntese, são organismos que que conseguem produzir sua própria matéria orgânica. São organismos autrófos. Eles geram substâncias orgânicas a partir de matérias inorgânicas. Mas não se resume esse autotrofismo, ele não se resume somente à matéria orgânica de glicose, de amido, com os glicídios. Não, eles são autótrofos em todos os tipos de moléculas. Eles conseguem ser autótrofos na produção de proteínas, na produção de lipídios, na produção de ácidos nucleicos e também nos polissacarídeos. Isso tudo com auxílio primeiramente da fabricação de polissacarídeos, porque a partir daí ele consegue energia. Essa energia ele manda para as mitocôndrias, que realiza a respiração celular, consegue energia, e essa energia é utilizada para produzir proteínas, lipídios, ácidos nucleicos a partir de monômeros, desses polímeros. Então, os monômeros que todos os autótrofos precisam é aminoácidos, monossacarídeos, ácidos graxos e nucleotídeos, que ele consegue principalmente com absorção pelas suas raízes, e as bactérias que fazem quimiossíntese conseguem essas bactérias inorgânicas no local onde ela vive. Então, há dois tipos de autrótrofos: os quimiosintetizantes e os fotossintetizantes. O primeiro que iremos estudar é os quimiosintetizantes, que é a quimiossíntese. É um processo de produção de glicídios, de carboidratos, como a glicose. Mas ela não pega a energia solar, diferentemente do fotossíntese. Não, ela faz uma reação química, por isso que é quimiossíntese. O organismo faz uma reação química em algum composto. Esse composto sofre uma oxidação e, ao sofrer uma oxidação, libera energia. Essa energia é captada pelo organismo que está fazendo a sua oxidação, e essa energia é usada para produzir glicídios. Então a gente pode ver aqui o primeiro exemplo, o exemplo em que tem amônia, principalmente aquelas bactérias que vivem no solo, aquelas bactérias que fazem o processo de nitrificação da amônia para que absorva pelas folhas. Mas vamos estudar então a primeira etapa. Primeiro tem uma amônia, NH3. Ela sofre um processo de oxidação. Perceba que ela sofreu um processo de oxidação pelo oxigênio e vira um nitrito. Ao sofrer o processo de oxidação, libera energia. Essa energia é captada pelo organismo quimiosintetizante e é somada com o CO2, o dióxido de carbono, mais a água, e gera a matéria orgânica. Então, é muito parecido com a fotossíntese, só muda o meio de captação de energia. Enquanto que a fotossíntese, as algas e as plantas pegam energia solar, energia eletromagnética do sol, para conseguir fazer essa anabólise de matéria inorgânica. Ali tem CO2 mais água, formando glicídio, formando uma matéria orgânica. Ela consegue a partir do sol. Os quimiosintetizantes conseguem a partir de uma oxidação.
Bom, esse processo de quimiossíntese é bastante visto no ciclo do nitrogênio, porque quando ocorre a fixação de nitrogênio gasoso no solo pelas bactérias Rhizobium, ela fixa o nitrogênio em amônia. Essa amônia ela sofre um processo de oxidação, ela sofre um processo de pelas nitrosomonas e forma o nitrito. Depois sofre novamente um processo de oxidação e forma o nitrato. Então, o nitrato pode ser absorvido pelas plantas e também pode ser lixiviado para o lençol freático. Então, o nitrato o amônia sofre um processo de nitrificação em que produz energia e essa energia é captada pelos os organismos quimiosintetizantes, os organismos que estão realizando essa oxidação sobre a amônia e produz sua matéria orgânica para a sua própria sobrevivência. Esse processo de nitrogênio é fundamental para que as plantas consigam justamente os ácidos nucleicos, que são de base nitrogenada, então elas precisam desse nitrogênio, elas precisam desse ciclo do nitrogênio para conseguir fazer a anabólise dos ácidos nucleicos do seu sistema vegetal, conseguir fazer DNA, RNA e a síntese proteica. Então, um outro processo de nitrificação é feita pelas arqueias, são as produtoras de metano. As arqueias metagênicas produzem metano a partir do CO2 e hidrogênio e o gás hidrogênio, liberando energia para a síntese de glicídio. Então perceba que é o mesmo caminho. Está tendo uma matéria sendo oxidada, que é justamente o CO2 mais o gás hidrogênio, e está formando metano e água. Nessa reação química ocorre justamente a liberação de energia. Essa energia é captada por esse organismo, essas arqueias, que são as bactérias, umas bactérias mais próximas evolutivamente do humano, mas são as bactérias bastante antigas. Essas arqueias conseguem essa energia e conseguem produzir assim o seu polissacarídeo, principalmente o disacarídeo de maltose, que quando quebra vira 2-glicose e ela consegue em na forma de respiração. Então as arqueias são procariontes, porque é uma bactéria, são unicelulares, vivem em ambientes com condições extremas, por exemplo, alta salinidade, halófitas, e elevada temperatura e acidez. Então essas bactérias sobrevivem próximo a vulcão, a lugares muito profundos com alta salinidade, e elas são as produtoras de metano. Elas também vivem dentro dos ruminantes. Elas que conseguem quebrar a celulose ingerida pelos ruminantes, e essa celulose, quando é quebrada, libera energia tanto para o ruminante, por exemplo, uma vaca, como para ela também. Porque quando ela quebra a celulose, ela está oxidando a celulose, então ela está liberando energia. E essa energia é captada por ela pega o CO2 e o hidrogênio, forma amônia e também forma a sua matéria orgânica para a sua sobrevivência. Então ela vive dentro dos ruminantes, também vive em lugares extremamente impossíveis de viver qualquer outro organismo. Esse metano é um gás bastante energético. Esse metano pode ser usado para várias finalidades. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ele está sendo produzido o metano no biodigestor, e esse metano está sofrendo um processo de combustão e esquentando uma lareira para a produção de mandioca, para a produção para a produção do etanol. Então esse metano produzido com matéria orgânica junto com arqueias, ele pode ter uma finalidade para a produção energética de várias finalidades do humano. Então as arqueias têm um fator muito importante, principalmente para a alimentação dos ruminantes e também para a produção de metano como um gás energético
para finalidades humanas. Bom, agora vamos estudar a fotossíntese. Eu estudei a quimiossíntese primeiramente para a gente entender que as duas caminham no mesmo sentido. A única diferença é de onde está vindo a energia. Enquanto que na quimiossíntese a energia está vindo justamente de uma oxidação de alguma matéria, ocorre diferente na fotossíntese. Na fotossíntese ela capta, os cloroplastos captam energia eletromagnética, e essa energia eletromagnética, uma energia eletromagnética, é absorvida por essa planta e gera uma energia química na ligação das moléculas. Então, ocorre nas plantas, nas algas e nas cianobactérias. Se lembra que algas e cianobactérias, eles vivem no oceano, então formam o fitoplâncton. É a maior produção de oxigênio do mundo. Então, é nos mares que está o pulmão do mundo, porque é lá que estão as algas e as cianobactérias formando muita matéria orgânica para todo o complexo do oceano, sendo a cadeia produtiva do oceano, e também produzindo oxigênio para manter tanto o ambiente aquático como o ambiente terrestre oxigenado, para todos conseguirem fazer a respiração celular. Então, gera oxigênio e alimento para muitos organismos na biosfera, principal fonte de alimento orgânico e de gás oxigênio para os seres vivos do planeta. Além de ser a base produtora de energia no meio marítimo, também é a base da produção de oxigênio para o meio terrestre e também aquático. Tem uma equação representativa da fotossíntese. Você pode perceber que ela pega uma molécula de 6 moléculas de CO2, mais 6 moléculas de água, mais a energia do sol, a luz do sol, e transforma isso em uma matéria orgânica, uma glicose mais oxigênio. Então ela tem como produto matéria orgânica que tem nas suas ligações químicas energia, e oxigênio para o meio fora dele, então para o meio extracelular. Então, produz oxigênio para manter os níveis de oxigênio altos, tanto no meio terrestre, como também no meio aquático. É fundamental a gente saber de onde vem o oxigênio que a planta produz. O oxigênio, a gente conseguiu, a ciência, a biologia, conseguiu colocar um oxigênio da água. Ele é radioativo, ele era um isótopo de oxigênio e ele emitia algumas partículas. E quando a planta pegava esse oxigênio, pegava essa água com esse oxigênio reativo, portanto sendo sinalizado constantemente, eles perceberam que quando o oxigênio que era produto da reação da fotossíntese, esse oxigênio estava com o oxigênio da água que estava reativo. Então, o oxigênio que é produzido na fotossíntese, ele vem da quebra da água. Ele não vem do CO2 e sim da água. É a fotólise da água. Então, a primeira reação que ocorre na fotossíntese é justamente a fase clara, onde ocorre a fotólise da água, a quebra da água que gera o oxigênio. Então, a gente marcou um oxigênio isótopo marcado no oxigênio, aqui na água, e percebeu que a produção do oxigênio era justamente também o isótopo. Então, a gente agora sabe com total certeza que todo o oxigênio que é produzido pelas algas, plantas e cianobactérias vem da água e não da molécula de CO2, não do dióxido de carbono. Bom, vamos estudar agora as fases da fotossíntese. Primeiramente, a gente tem que falar de cloroplastos, os cloroplastos e outros plastos. A fotossíntese ocorre em lâminas do citosol de cianobactérias e em cloroplastos organoide encontradas em plantas e algas. Perceba, nas cianobactérias não existe cloroplasto, existe somente lâminas do citosol.
lamelas do citosol, que são estruturas capazes de captar a energia solar. Diferentemente, na planta e na alga, existe já o cloroplasto, que é essa figura aqui, ó. O cloroplasto é justamente essa figura. Perceba que tem algumas estruturas bastante importantes de dizer. Primeiro é as membranas. São duas membranas, uma membrana externa e uma membrana interna. Essa membrana tem a mesma composição química da membrana plasmática. É uma dupla camada de fosfolipídio. Então, é a mesma composição da membrana plasmática. Tem o estroma. O estroma é como se fosse a região, é como se fosse o coloide, como se fosse o citoplasma de uma célula. Tem o estroma e tem também moléculas circulares de DNA. Então, tem como se fosse o DNA de um procarionte. Pela teoria da endossimbiose, eles eram um procarionte. Então, eles têm um DNA que não tem histonas, portanto, é o que ocorre também nos procariontes. Então, também tem DNA. Esse DNA serve para regulamentação do próprio cloroplasto. Esse DNA tem ali genes para síntese de proteína, justamente para manter o cloroplasto ativo e vivo e constante. Dentro do cloroplasto tem as lâminas membranosas, tem os tilacoides, que são esses, como se fossem essas bolachas, e o conjunto desses tilacoides forma o grânum, que é o conjunto de tilacoides. Bom, nos tilacoides existiam pigmentos. São vários pigmentos, mas os mais importantes são a clorofila A, ocorre em plantas, algas e cianobactérias. Tem também a clorofila B e tem os carotenoides, que são amarelados ou avermelhados. Absorvem luz e a energia transferida para a clorofila A, que tem papel central na fotossíntese. Há outros tipos de plastos. Existem os leucoplastos sem pigmentos, exemplo, amiloplasto, armazenador de amido, e também existe o cromoplastos, com pigmentos diferentes da clorofila. Não realizam fotossíntese. Aspecto colorido de muitos frutos e flores se devem a esse plastos. Então, o que dá a cor em muitas flores e muitos frutos é justamente o cromoplastos, que não tem a função de realizar a fotossíntese. Então, um dos principais pigmentos que existe e que você deve sempre se lembrar é a clorofila A, que está presente nas plantas, algas e cianobactérias. Então, está entendido como é um cloroplasto. Tem a membrana externa, a membrana interna. Dentro tem o estroma, e no estroma está os tilacoides, que tem pigmentos de clorofila A, B e os carotenoides. E o conjunto de tilacoides é justamente o grano, que é o conjunto de tilacoides. É aí que ocorre a fotossíntese. É aí que pega a matéria inorgânica, o CO2 mais a água, e forma justamente glicose com auxílio da energia solar. Então, vamos estudar as etapas da fotossíntese. Ela é dividida em duas etapas. A etapa fotoquímica, que é como os livros colocam como fase de claro, mas isso não é claro e escuro. É porque ela só ocorre com a presença da luz. Enquanto que a fase escura, ela tanto ocorre com a presença da luz, mas também ocorre sem a presença da luz. Por isso que deixou assim, fase escura. Então a fase fotoquímica só ocorre na presença da luz e acontece nos tilacoides e nas lamelas. Enquanto que a outra etapa da fotossíntese é a etapa química, a fase escura. Não depende da luz, pode acontecer com ou sem a presença de luz, como eu acabei de mencionar, e é realizado no estroma, é realizado como se fosse no citosol do tilacoide, ou melhor, como se fosse no citosol do cloroplasto. A etapa fotoquímica envolve dois grandes processos. O primeiro é a fotofosforilação, quando ocorre a formação de ATP,
a partir de ATP mais PI. Se você assistiu a aula anterior, você já está adaptado já com essas nomenclaturas. Você já sabe o que é um ADP mais P e também você já sabe o que é um ATP e os receptores intermediários de hidrogênio e elétron, que são o NAD e que na planta na respiração é o NAD e o FAD, e aqui na fotossíntese é o NADP, NADP, que se liga com o hidrogênio e vai para a fase escura. Então ocorre a fotosfosforação, a formação de ATP a partir de ATP e PI, empregando luz, e a fotólise da água, a reação bastante importante da primeira etapa, da parte da fase clara, da fotoquímica, é a quebra justamente da água para a produção de oxigênio. Então, quando quebra a água, produz oxigênio, e essa produção, com o auxílio da luz, consegue gerar ATP. Tem as transferências de elétrons de H+, para o NADP+, então a consequência é a formação de NADPH mais NADPH mais H+, que será utilizado no mesmo sentido da respiração. Esse H+ vai passar por uma proteína, essa proteína vai ter uma energia cinética, essa energia cinética vai dar capacidade para geração de ATP, e esse ATP é empregado para a síntese de carboidratos, polissacarídeos. Então vamos para a etapa química, que corresponde ao ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin. Envolve a utilização de gás carbônico do ambiente ou da respiração celular do próprio vegetal, e os compostos da etapa fotoquímica é ATP e o NADPH+. Então, o que produz na fase clara é totalmente transmitido para a fase escura, para o ciclo de Calvin. A geração, portanto, dos carboidratos, principalmente sacarose, mas também amido, e a produção de água. Então, o processo de fotossíntese é fundamental para o meio ambiente. Primeiro, que produz oxigênio, limpa o ambiente com o processo de fotossíntese, e também produz água limpa. Então, as grandes nascentes são em regiões que tem bastante árvores. E produz matéria orgânica para a própria sobrevivência do vegetal, como também para a sobrevivência de todo o habitat, todo o consumidor primário, o consumidor secundário, o consumidor terciário. A gente tem que lembrar sempre que os vegetais é o maior produtor de energia para o ecossistema. Afinal das contas, ele está no primeiro nível trófico e ele é o produtor de energia e vários outros polímeros de matéria orgânica. Bom, aqui está se exemplificando melhor aqui a etapa fotoquímica. Ali está tendo duas águas entrando, liberando oxigênio e entrando luz. Essa energia da luz forma ATP, que é empregado na etapa química. Esse ATP é utilizado para a formação de carboidrato a partir do CO2 e a partir dos hidrogênios da água. E há, portanto, formação de carboidrato e água para o ambiente e oxigênio. Então, os produtos da fotossíntese é fundamental para a sobrevivência de todos os animais. A gente tem que entender que algumas luzes aumentam a capacidade de fotossíntese das plantas. Quando você vê uma planta verde, ela não está captando aquela região do espectro verde. Quando você vê uma planta verde, ela justamente está refletindo a cor verde e pegando todas as outras cores de uma onda eletromagnética. Aqui está um espectro da luz, que a gente vê o comprimento de onda aumentando da esquerda para a direita. Então, o maior comprimento de onda é justamente o vermelho, que tem uma baixa frequência. Bom, perceba que a absorvância dos vegetais não é no comprimento de onda verde. Isso nos diz que
quando você vê uma planta verde, ela está refletindo essa parte da onda eletromagnética. E a outra parte de onda eletromagnética que não está sendo refletida pela planta está sendo captada pelos cloroplastos. Então, a maioria das plantas, elas têm o seu maior potencial de fotossíntese justamente quando recebe cores próximo ao violeta e próximo ao vermelho. Mas isso não é uma generalização. Cada planta tem o seu espectro de absorção de energia diferente uma da outra. Você pode ver plantas de outras cores, não sendo verde. Se ela não for verde, ela está captando essa onda, esse comprimento de onda com a cor verde e está refletindo outra cor. Então, para você aumentar o processo de fotossíntese de uma planta, você tem que saber primeiramente qual é o comprimento de onda que ela mais absorve para a fotossíntese. A partir daí, você compra uma lâmpada específica para esse tipo de produção nesse comprimento de onda e você aumenta a taxa de fotossíntese dessa planta. Bom, a gente então tem como a luz um fator determinante para a fotossíntese e cada planta tem o seu comprimento de onda específico. Um outro fator para que a fotossíntese ocorra é justamente a quantidade de CO2 e a quantidade de água que está no ambiente. Porque você tem que se lembrar sempre que os reagentes da fotossíntese é CO2, água e luz. Então, esses três fatores que são os reagentes, eles precisam estar no nível adequado para que essa planta consiga anabolizar matéria orgânica. Portanto, que ela consiga fazer a fotossíntese de uma maneira mais eficiente. Então, você tem que ter uma quantidade de luz certa, no comprimento de onda certo, você tem que ter uma quantidade de CO2 certa, você também tem que ter uma quantidade de água certa para que todos esses reagentes, ao entrar no processo de fotossíntese, tenham a melhor eficiência. Além disso, precisa também de nutrientes minerais, porque além da planta fazer a síntese de matéria orgânica, ela só não faz matéria orgânica de polissacarídeo, ela faz a síntese de todas as outras matérias orgânicas para a sua sobrevivência. Então ela faz a síntese de proteína, a síntese de ácido nucleico, a síntese de matéria orgânica como polissacarídeo. Então ela precisa de todos os nutrientes minerais para que ela consiga desenvolver toda a sua estrutura de um vegetal. Então você tem que se lembrar sempre que os cloroplastos de cada vegetal tem uma luz, um comprimento de onda específico para aumentar a sua eficiência no processo de fotossíntese. Aqui a gente pode ver um sistema em que aqui tá os produtos e a temperatura. Nunca se esqueça que os tilacoides são feitos principalmente de proteínas. E a gente estuda nas aulas de proteínas que proteínas têm como função principal a ação de catalisar pelas enzimas. Então, se você bota um vegetal e aumenta muito a temperatura, acaba com que aquelas proteínas que tinham como função ser enzimas acabam sofrendo um processo de você acaba destruindo essas proteínas pelo aumento da temperatura. E o vegetal não consegue fazer mais a fotossíntese pelo aumento da temperatura. Então, além da água, o CO2, a luz, você também tem que prestar atenção para a temperatura. E cada organismo vegetal, cada vegetal tem esses 4 pontos específicos. Cada um deles tem um ponto específico, pois são animais, ou melhor, vegetais diferentes. Tem um fator de limite para o desempenho. Você pode aumentar tudo isso, mas vai ter um momento que não vai ter como mais fazer fotossíntese. Então, é quando você atinge o limite da fotossíntese. Se você manter tudo isso constante, você vai chegar no valor limite
é quando todos os cloroplastos estão trabalhando. Então a planta não tem mais cloroplasto. Você pode aumentar todos esses reagentes, mas você não vai mudar nada na eficiência, porque você já está no limite. Então a planta recebe, podemos dar um exemplo. A planta recebe luz baixa intensidade e os demais fatores são fornecidos condições ideais. A fotossíntese não apresentará máximo desempenho e a luz comporta-se como um fator limitante do processo. Então, os fatores limitantes podem ser todos, mas se você mudar algum, ele acaba interagindo mais do que os outros três. Por exemplo, se você mexer na luz, no comprimento de onda que não é daquele vegetal, você vai acabar diminuindo a sua eficiência na fotossíntese. Bom, aqui está justamente esquematizado em um gráfico. Podemos ver que nessa primeira análise, aqui está água, nutrientes, luz e temperatura. Se você vai aumentando isso com a concentração de CO2, se você vai aumentando, vai chegar um momento que a intensidade da fotossíntese fica constante. Ela aumenta pelo aumento de CO2, mas depois de um tempo ocorre a saturação de CO2. E essa intensidade da fotossíntese fica constante. Então, o trecho em que o CO2 está constante é o fator limite. Aqui é o fator limite. Então, quando chega aqui está saturado, não tem mais para onde entrar CO2 no tilacoide, no estroma na fase escura, e não tem para que aumentar mais a concentração, porque aquela eficiência da fotossíntese se mantém constante. Outra coisa é mantendo constante água, nutrientes, luz e CO2 e variar a temperatura. Como a temperatura influencia diretamente a ação das enzimas, todas as enzimas têm uma temperatura e um pH ideal, como a gente viu nas aulas de síntese proteica e também nas aulas de digestão. Então, como todos os organismos dependem de enzimas para catalisar as reações químicas e deixá-las mais rápido, é fundamental que tenha uma temperatura ideal para cada enzima. E tem as temperaturas ideais para cada vegetal também. Perceba que aqui é uma temperatura ótima, enquanto se você aumentar mais, fica em uma taxa muito baixa de fotossíntese. E existem outros experimentos realizando com baixa intensidade luminosa. Perceba que a eficiência cai bastante, porque não tem uma intensidade tão alta de luz. Quanto maior a intensidade que uma planta absorve, maior vai ser a sua taxa de fotossíntese. Agora a gente vai ter um fator variável a luz, deixando constante água, nutrientes, temperatura e CO2. A luz também vai ter um ponto de saturação luminosa, em que todos os cloroplastos já estão sendo atingidos por essa luz e não tem outros para fazer fotossíntese. Então, alcança o ponto de saturação luminosa. Quanto maior fica mais intenso, mas se você aumentar muito a intensidade, não vai mudar em nada. Por quê? Porque a planta já está fazendo a sua máxima eficiência para aquela quantidade de intensidade luminosa. Então, são esses três fatores que muda a capacidade de formação de matéria orgânica pela fotossíntese. Pode ser a concentração de CO2, a temperatura por ter enzimas catalisando o processo e a quantidade de luz, lógico, porque os três reagentes do processo é CO2, água e a luz. Bom, vamos estudar mais um pouco o que isso resulta na planta. Você tem que sempre lembrar que a planta, além de ser um organismo fotossintetizante, um organismo autótrofo, ela também realiza respiração celular como o humano, como qualquer outro animal. Então ela produz sua matéria orgânica, essa matéria orgânica é jogada para a mitocôndria, essa mitocôndria realiza a respiração celular e ocorre a síntese de energia para as funções vitais de um vegetal. Então, se a planta não consegue fazer uma boa fotossíntese,
acaba tendo não tem energia, não tem matéria orgânica para a respiração, o que deixa essa planta fraca. É a mesma coisa para o humano. Se você não come, você fica fraco. Então, se o vegetal não faz a fotossíntese de uma maneira regular, ele não vai ter matéria orgânica para ser queimado pela respiração, portanto, ele não vai ter energia e vai ficar fraco. Então, existe um ponto, o ponto de compensação fótico é quando toda a matéria orgânica sintetizada pela fotossíntese é mandada diretamente para a respiração. Então, esse ponto de compensação fótico, ele é justamente toda a matéria orgânica produzida na fotossíntese sendo catabolizada pela respiração. Então, não tem saldo de matéria orgânica. Quando uma planta se apresenta nesse ponto de compensação fótico, ela não cresce. Então, ela não tem um acúmulo de carboidrato, ela não tem, portanto, uma formação de amido, ela não cresce. Agora, ela pode estar aqui, ó, acima, perceba que a intensidade luminosa variou, ela está com intensidade luminosa maior, ela está acima do ponto de compensação fótico. Quando ela está acima, a gente pode observar que a fotossíntese é maior que a respiração. Então, ela consegue, além de respirar, ela consegue acumular matéria orgânica, o que dá para ela o conforto de crescer e de sobreviver melhor, digamos assim. Mas você pode estar abaixo do ponto de compensação fótico, quando a sua respiração é maior que a fotossíntese. Quando a respiração é maior que a fotossíntese, vai acabar a matéria orgânica e essa planta tende a morrer. Então, quando ela está abaixo do ponto de compensação fótico, ela está respirando mais, portanto, ela está gastando mais matéria orgânica do que produzindo, o que faz com que ela caminhe para a morte. Então, esses pontos são de extrema importância. E com esses pontos, a gente consegue saber se uma planta ela é mais adaptada a regiões com sombra ou é adaptada para uma região com mais intensidade solar por mais tempo. A gente diz que as plantas que são adaptadas às regiões com sombra são as umbrófilas. São plantas de sombras, são adaptadas a baixa luminosidade. Enquanto existem as plantas heliófilas, helio de sol, filas de aproximação. Então são plantas de sol, estão adaptadas a alta luminosidade. O que uma tem diferente da outra? Bom, as umbrófilas, ela tem um ponto de compensação fótico muito baixo. Ela não tem ela não precisa fazer tanta fotossíntese para que consiga acumular matéria orgânica. Então, enquanto a heliófilas, ela precisa de muita fotossíntese, porque o ponto de compensação dela é alto. Podemos ver aqui essas duas plantas, ó. Aqui está a fotossíntese da planta A. A planta A é umbrófila. Perceba que ela consegue fazer a fotossíntese muito rápido e chegar no ponto de compensação muito rápido, diferentemente da planta B, que é uma heliófita. Olha como ela demora para chegar no ponto de compensação fótico. Olha como ela demora, olha a intensidade de luz que ela precisa para chegar no seu ponto de compensação fótico e a partir daí conseguir acumular matéria orgânica. Então ela precisa de muito mais sol, de muito mais intensidade luminosa para atingir o ponto de compensação fótica e só depois começar a acumular matéria orgânica. Enquanto que as umbrófilas levam um pouquinho de sol bem rápido, já consegue atingir o ponto de compensação fótica, já consegue acumular matéria orgânica a partir de uma intensidade um pouco maior de energia. Então, todos esses fatores são muito importantes de você saber sobre a fotossíntese e iremos fazer agora as questões. PUC 2012, cataratas de sangue. As Blood Falls não recebem esse nome à toa. Elas emergem de geleira Taylor na Antártica e desembolsam no lago congelado Bonney. A coloração avermelhada é resultado do ferro na água, na forma de íons férricos, que oxida em contato com a atmosfera.
Quanto à origem das cataratas, trata-se de um reservatório subterrâneo de água no mar, preso debaixo de gelo, quando o fiord ficou isolado entre 1,5 e 2 milhões de anos atrás. Esse reservatório tem algumas características peculiares, como alta salinidade, altíssima salinidade, sulfato abundante e falta de oxigênio. Apesar de tudo isso, a água contém vida microbiana. Os micróbios provavelmente utilizam o fosfato e íons férricos para metabolizar a pouca matéria orgânica que existe no seu mundo frio e escuro. Essas cataratas se localizam na região do McMurdo Valleys, uma área de deserto frio cercada por montanhas e atingida por ventos Katabatic, formados pela descida de ar denso e frio. Esses ventos atingem até 320 km por hora e evaporam toda a água, neve e gelo em seu caminho. Considerando as características do reservatório, a produção primária desse ambiente é realizada pelo processo de... Perceba que ele está perguntando quem é o primeiro nível trófico, quem é o produtor dessa base, desse ambiente, desse ecossistema. Perceba que ele falou de um processo de oxidação do sulfato e dos íons de ferro. Quem faz uma oxidação de matéria orgânica para a produção de matéria... Não, quem faz oxidação de matéria inorgânica para a produção de matéria orgânica é justamente os organismos que praticam a quimiossíntese. Portanto, letra B, quimiossíntese. 2. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2013. A fotossíntese e a respiração celular, em termos energéticos e metabólicos, são caracterizados respectivamente como processos. Bom, a fotossíntese é um processo endotérmico, ela absorve energia. Então a gente pode cancelar a C, a D e a E, que não é isotérmico. Então a gente fica entre a letra A e a letra B. E a respiração celular é um processo catabólico, não é anabólico. Anabólico é a fotossíntese. Então a alternativa correta é a letra B, endotérmico e catabólicos. Vamos para o 3, o EL 2013. Elisclophyllae é um molusco híbrido de animal e vegetal, considerando o primeiro animal autrófico. Cientistas identificaram que o caramujo, o molusco, incorporou genes das algas das quais ele se alimentava, por isso desenvolveu a capacidade de fazer fotossíntese por aproximadamente 9 meses. Os últimos estudos revelam que o molusco marinho também desenvolveu capacidades químicas permitindo-lhe sintetizar clorofila, produzindo assim seu alimento. Essa capacidade é a mais nova proeza do molusco, cujas habilidades evolutivas têm chamado a atenção da comunidade científica. Letra A. Explica a função da clorofila na fotossíntese. Bom, a clorofila tem um papel fundamental para todo o processo da fotossíntese, mas principalmente para a captação de energia provinda do sol. Então, a clorofila, principalmente a clorofila A que tem nas algas, cianobactérias e nas plantas, ela tem uma região que ela consegue captar essa energia e excitar os elétrons. Esses elétrons excitados conseguem produzir ATP e é jogado para a fase escura, para o ciclo das pentoses ou o ciclo de Calvin. Então, a clorofila tem um papel fundamental na captação de energia eletromagnética do Sol. Letra B. Pelo fato de realizar fotossíntese, qual seria uma possível vantagem adaptativa do molusco em relação aos outros moluscos que são heterópteros? Bom, o principal fator evolutivo que ele se destaca é que ele agora não precisa mais se alimentar dos produtores, dos consumidores, de quem é sua presa. Ele já tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Então ele se torna como se fosse um vegetal, mas sendo animal. Ele não vegeta, mas ele consegue produzir, ele tem a capacidade de um vegetal de produzir matéria orgânica e também tem a capacidade de ser ainda um animal, ter ânimo, ter movimento. Então ele tem a capacidade de um vegetal e é um animal. Então é isso que diferencia ele dos outros moluscos heterotróficos. Vamos para a letra 4. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2015, sobre a fotossíntese. É correto afirmar que
As reações dependentes de luz convertem energia luminosa em energia química. Exato, perfeito, letra A. O hidrogênio resulta da quebra de água e é eliminado na célula durante a fotólise. Ele confundiu tudo aqui, né? O hidrogênio resultante da quebra de água é eliminado da célula durante a fotólise. Não, o que é liberado é o oxigênio na fotólise. Não, é liberado oxigênio na fotólise. Perceba aqui nessa imagem. O oxigênio é liberado na fotólise, não a água. A água é só na fase química. As reações dependentes de luz ocorrem no estroma do cloroplasto. Não, é justamente no tilacoide onde está a clorofila. D. O oxigênio produzido na fotossíntese é resultante das reações independentes da luz. Meu Deus, falar isso, fotossíntese independente da luz, o nome já diz foto de luz. D. Falso. Os seres autótrofos utilizam o CO2 durante as reações dependentes de luz. Utilizam o CO2 durante as reações dependentes de luz. Os seres autótrofos utilizam o CO2 durante as reações dependentes de luz. Não, o CO2 é absorvido no estroma, que é a fase escura, não depende da luz. O que depende da luz é a fase fotólica, é a fase clara, é quando ocorre a fosforização, portanto, a formação de ATP e a fotólise da água, produzindo oxigênio e mandando os hidrogênios para o ciclo de Calvin. Então, a alternativa correta é a letra A. Vamos para UFO 2015. O gráfico a seguir apresenta o efeito da luminosidade sobre as taxas de respiração e fotossíntese das plantas 1 e 2. Cada uma delas tem diferentes necessidades quanto à exposição à luz solar, sendo uma delas umbrófila, planta de sombra, e a outra helióptero, planta de sol. Você se lembra que a planta umbrófila tem o seu ponto de compensação, o ponto de compensação fótico mais rápido do que as heliópteras. Então, de cara, com o gráfico, a gente já sabe que o A é a umbrófila e o B é a heliófila. Então, qual é o ponto A, B ou C do compensação fótico da planta 2? Bom, para a planta 2, o ponto de compensação fótico é justamente A, pois o ponto de compensação fótico é dado pelo ponto em que a respiração celular e a fotossíntese é exatamente igual. Isso ocorre justamente no ponto A. Letra B. A partir de qual ponto as plantas 1 e 2, respectivamente, conseguem acumular matéria orgânica que poderá ser disponibilizada para os níveis tróficos dos consumidores? Justifique sua resposta. Bom, para a planta 1, o acúmulo de matéria orgânica ocorre a partir do ponto A. Para a planta 2, o acúmulo começa a partir do ponto C. Então, a partir do ponto C ocorre o acúmulo para a planta 2. Após ambos os pontos para cada uma das plantas serem atingidos, a taxa de fotossíntese é maior que a respiração, permitindo, assim, o vegetal acumular matéria orgânica para possíveis consumidores primários ou para sua própria reserva energética. Essa reserva de acúmulo de matéria orgânica é na forma de amido, que pode estar no caule, nas raízes ou também nas plantas. C. Como as plantas 1 e 2 podem ser classificadas respectivamente quanto à exposição da luz? Justifica a classificação dada a partir do ponto de compensação fótico das plantas. Bom, a planta 1, por ter seu ponto de compensação fótica mais baixo do que a planta 2, ela tem uma característica de vegetal adaptada a pouca incidência de raios solares. Assim, é uma planta umbrófila. Enquanto que a planta 2 apresenta um ponto de compensação fótico maior, sendo, portanto, uma planta heliófila. Por ter um ponto de compensação maior, tem que estar submetido a mais intensidade solar. Vamos para 6. As figuras abaixo são microfias eletrônicas de duas estruturas celulares, A e B, mitocôndria e cloroplasto. Sobre a fisiologia e a morfologia dessas estruturas, é correto afirmar que as duas estruturas estão presentes nas células em geral. Não, porque na célula animal não está presente um cloroplasto. Queria a gente ter um cloroplasto nas suas células. Falso. Tanto a mitocôndria
Tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto possui dupla membrana de constituição lipoproteica. Exato. Letra 2, correto. Os dois têm membrana plasmática. Os dois têm uma constituição lipoproteica. 4. Na matriz mitocondrial ocorre a quebra da molécula de glicose para a obtenção de energia pelas células. Não ocorre a quebra da glicose na matriz mitocondrial, e sim ainda no citoplasma. Não se esqueça disso. A glicólise não ocorre dentro da mitocôndria, ocorre fora da mitocôndria. Falso para 4. 8. No interior dos cloroplastos ocorre a quebra de moléculas de água, as quais formam hidrogênio para a formação da glicose. Como é que é? No interior dos cloroplastos ocorre a quebra das moléculas de água, as quais fornecem hidrogênio para a formação de glicose. Sim, correto. 16. Nas mitocôndrias ocorre a transformação do dióxido de carbono em açúcares. Não, isso ocorre só na fotossíntese, só no cloroplasto. Falso para 16. 32. Moléculas de glicose originadas pelo processo de fotossíntese podem se acumular na forma de amido ou constituir a celulose. Sim, verdadeiro. 32 está verdadeiro. 64. A clorofila é uma proteína presente nas mitocôndrias capaz de absorver a energia luminosa e utilizada na quebra de moléculas de glicose, processo conhecido como respiração aeróbica. Nada a ver, ele misturou aqui um processo de síntese, de fotossíntese com respiração. A clorofila não está presente na mitocôndria, nunca. A mitocôndria não tem clorofila. Então, falso para 64. 7. Unesp, 2013. Um vaso com uma planta de folhas verdes foi colocado sobre uma mesa no centro de um quarto totalmente vedado, de modo a impedir a entrada da luz externa, e ali permaneceu por 24 horas. Durante as 12 primeiras horas, período 1, a planta iluminada com luz verde foi iluminada A planta foi iluminada com a luz verde de comprimento de onda na faixa de 500 a 500 nanômetros. Nas 12 horas seguintes, no período 2, a planta foi iluminada com luz laranja-vermelha, de comprimento de onda na faixa de 650 a 700 nanômetros. Considerando a incidência da luz sobre a planta e a taxa de fotossintética, é correto afirmar que, aos olhos de um observador não daltônico que estivesse no quarto, as folhas da planta se apresentariam. Perceba que a flor ela já é verde, então ela não capta a luz verde para a fotossíntese. No primeiro período, como ele emitiu só luz verde, ela não está realizando fotossíntese, ela está só refletindo essa luz. Então, de cor verde no primeiro 1, então ela tem uma cor verde no período 1 e enegrecidas no período 2. Por quê? Porque ela está absorvendo todo o comprimento de onda no período 2. Então ela vai ficar escura, você não vai ver a planta, porque ela está absorvendo tudo, ela não está refletindo. E a taxa de fotossíntese seria maior no período 2, porque é onde ela está captando mais energia, mais luz, maior intensidade de luz do que e reduzida ou nula no período 1. Portanto, a 7, letra A de Alexandre. 8. UERJ 2014. O gráfico abaixo mostra a taxa de fotossíntese de uma mesma planta em função da temperatura e sob a concentração atmosférica de 0,5% de CO2. As curvas correspondem aos resultados sob duas diferentes condições ambientais, dias nublados e dias ensolarados. Cite o fator responsável pela diferença nas taxas de fotossíntese representada nas curvas. Em seguida, identifique o processo biológico que promove a queda dessas taxas de temperatura acima de 40 graus. Indique ainda o que deveria ocorrer com a taxa de fotossíntese em torno de 35 graus em cada uma das curvas se a concentração de CO2 no ar fosse duplicada. E justifique sua resposta. Bom, ele pergunta primeiramente o fator para que as taxas sejam diferentes. O fator é porque no primeiro caso, é porque tem uma baixa intensidade da luz, porque está um dia nublado, então vai ter uma baixa taxa de fotossíntese isso aqui, nessa lista cinza. Enquanto na lista preta está um dia muito ensolarado, que dá maior eficiência na taxa de fotossíntese. Ele pergunta se a gente subir a temperatura, o que acontece? Bom,
você vai justamente destruir as enzimas. Você vai aumentar a temperatura do ambiente. As enzimas que são feitas de proteínas não suportam altas temperaturas porque ela sofre um processo de decomposição da sua estrutura. Ela pode ser uma estrutura quaternária, segunda secundária e vira uma quaternária, como a gente estudou em proteínas. Então, com o aumento de temperatura, ocorre a queda da taxa de fotossíntese justamente porque está havendo a destruição das enzimas, que são as catalisadoras de reação químicas de todos os processos biológicos. Ele pede para indicar o que aconteceria em torno de 35 graus, então a máxima eficiência, se duplicasse o CO2. Bom, iria aumentar a taxa de fotossíntese, mas não ia aumentar para sempre, ia chegar até o ponto de compensação, ou o ponto de saturação de CO2. Então, poderia aumentar se fosse duplicado o CO2, mas, como ele fala no início, a concentração de CO2 está 0,05%, então está baixa. Se ele aumentar, vai aumentar justamente a taxa de fotossíntese. Então, a aula de hoje foi isso. Deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau!